Salve, salve, pessoal. Bem-vindos aí a mais um encontro, né? Agora entrando aí no nosso segundo módulo, né? Chegando na metade aí da nossa disciplina de sociolinguística, caminhando aí, né? Já para os nossos trabalhos finais da disciplina. Bom, gente, eu sou o professor Alex, já conhecido de vocês, e hoje nós trataremos aí de um tema vasto, né? Grande, importante na nossa disciplina, que é as variedades, né, e o contato linguístico aí, a alternância de línguas, o bilinguismo, as estratégias linguísticas, né? Vamos tentar condensar isso daqui rapidamente para vocês, né? E falaremos sobre isso também lá nos nossos encontros previamente agendados, né? Lá com a presença de vocês e no nosso fórum também. Bom, pessoal, eu sempre digo para vocês, né, a sala virtual, o nosso AVA, ele é o nosso ambiente de estudo, né? Ela é a nossa sala de aula ali, no sistema de educação à distância aqui do IFTM e de outras universidades também. Então, façam-se presentes, estejam presentes, tirem suas dúvidas, né, participe dos encontros para que a gente consiga consolidar aí o conhecimento, a aprendizagem, enfim, chegar lá no mês de dezembro, aptos aí à disciplina, tá certo? Também solicito de vocês aí uma atenção especial, né, às orientações que foram dadas para vocês na abertura da disciplina, bem como a leitura do material didático, né, os links que são enviados lá na biblioteca e no próprio encontro, para vocês se aprofundarem aí na temática que é dada sobre o componente curricular, né? Leitura teciosa, anote aí aquilo que ficou com dúvida, né? Para a gente poder estar consolidando aí posteriormente, né? Esta temática, organizando mesmo aí para a gente poder seguir aí com o que é proposto na ementa do curso, que também foi apresentada para vocês, né, e que é de extrema importância aí para a condução aí do nosso conteúdo, do nosso aprendizado, e enfim, né, gente, então, na educação à distância a gente sabe que muita coisa depende aí da nossa organização e daquilo que construímos no decorrer aí da passagem, né, da nossa passagem aqui por essa disciplina. Só para relembrar, né, ao longo aí dos estudos do primeiro módulo, você obviamente notou que essa disciplina ela está bem preocupada aí com a descrição, né, das diferentes variedades que coexistem aí dentro de uma comunidade, né, ou mais comunidades de fala. Nesse sentido, obviamente, não podemos confundir, né, a língua portuguesa com a gramática normativa dessa língua, né? Uma vez que buscamos compreender aí as variedades do português brasileiro, considerando aí o seu contexto social de uso, né? Para essa compreensão, dependemos do campo científico, da sociolinguística variacionista, né, que apresenta aí modos próprios de pesquisa. Então, nesse nosso encontro, nesse nosso período agora desse segundo módulo, eu pretendo introduzir aí de uma forma bem sucinta a metodologia de pesquisa aí da sociologia variacionista, né, e apresentar as possibilidades para o estudo aí de fenômenos linguísticos variáveis aí do português brasileiro, né? Então, para este estudo, você vai conhecer aqui os 5 problemas e princípios empíricos para uma teoria de variação e mudança linguística, né? Que são os fatores condicionantes, o encaixamento da variação, a avaliação da mudança, a transição e a implementação. E é a partir do estudo aí nessa perspectiva, considerando aí os problemas e princípios citados, né, que sociolinguísticas brasileiros têm identificado atitudes de a determinados traços linguísticos denominados e descontínuos ali, aos quais representam aí as variantes linguísticas típicas, né, de falantes provenientes aí de classes sociais economicamente desfavorecidas, né, com menor grau de escolaridade, e associadas aí às zonas rurais do país, né? Em contrapartida,
há variantes linguísticas aí encaixadas em classes sociais economicamente favorecidas, né? Provenientes aí de zonas urbanas e com maior escolaridade, que não sofre aí o mesmo estigma, né? Então, diante dessa realidade, o estudo da sociolinguística tem contribuído significativamente, né, para o contexto da educação básica, uma vez que aí que a descrição das variedades de comunidades de falas existentes no Brasil desmente aí o mito, né, do monolinguismo nacional, né, e de homogeneidade, né, da língua portuguesa, desqualificando o ensino pautado aí exclusivamente na noção do certo e errado, né? Então, nesse sentido, é muito importante que você, enquanto futuro docente, conheça, né, e compreenda a perspectiva da qual parte a sociolinguística para que as suas aulas possam ser planejadas, né, levando em conta aí as variedades com os quais você se deparar, vai deparar aí, né, deparará ali em sala de aula, né? Então, vamos iniciar esse módulo 2 aí, com bastante cuidado, já identificando aí esse sentido, né? Bom, a gente conheceu então aí o conceito, para a gente poder entender essa variação e a mudança linguística, né? Lá no módulo 1 a gente viu aí esse conceito de variação linguística, né? E em quais níveis ela ocorre aí, de que maneira os contextos sociais influenciam, né, para que ela ocorra. Então, a partir dessa compreensão, podemos, né, observar a importância do trabalho aí no campo da variação linguística, né, para o debate aí sobre o progresso, né, de mudança linguística, que ocorre aí em 3 estágios, né, na origem, na propagação e no término. Em outras palavras, né, por meio da pesquisa no campo da sociolinguística variacionista, é que é possível olhar aí para um contexto no qual inicia uma variação linguística, né, compreender como a nova variante passa a se propagar aí em novos contextos entre falantes, né, de diferentes idades, escolaridades, classes sociais, e de que forma essa variante assume aí, né, a norma de uso. Para exemplificar, a gente retoma aí ao contexto da variação que foi apresentado lá no nosso módulo 1, acerca aí do pronome da segunda pessoa do plural, né? Como já observamos, embora o pronome vós, né, ainda se faça presente nos manuais de gramáticas normativas da língua portuguesa, os falantes do português brasileiro o substituíram, né, pelo pronome vocês, para indicar a segunda pessoa do plural. Se realizarmos uma análise sociolinguística aí em textos antigos, veremos lá que no século XVI, né, o pronome vós e não vocês, né, era utilizado para poder marcar a segunda pessoa do plural. Então, nos séculos seguintes, novas formas passaram a competir com o vós, né? O que implicou na variação linguística. Então, a partir dessa variação, observamos, portanto, né, uma mudança linguística aí, completada da forma pronominal de vós para vocês, né? Na fala aí, claro, de praticamente aí todos os brasileiros, né? Então, há 2 obras, né, que foram fundamentais aí para a consolidação dos estudos da teoria da variação aí na busca para poder compreender a língua e sua heterogeneidade, né, num processo aí constante de variação e de mudanças linguísticas. A primeira obra, ela foi publicada aí por Uriel Heinrich, né, William Labov e Marvin Hevsong, em 2006. E ela é intitulada como os fundamentos empíricos aí para uma teoria da mudança linguística. E a segunda obra, né, que a gente acabou falando um pouquinho dela lá dentro do nosso módulo 1, ela foi publicada lá por Labov em 2008 e recebeu o título aí de Padrões Linguísticos, né? É mesmo aí para a gente poder estar compreendendo, né, não deixando esses nomes aí sendo ultrapassados dentro dos nossos estudos, tá bom, pessoal? Bom, em nossa sociedade, nós interagimos aí por meio da língua. É através dela aí que a vida acontece, né? No entanto, gente, isso não é possível,
Não é, isso só é possível porque essa língua ela é estruturada, né? Ela possui aí uma lógica, né? E todos aqueles que dominam essa língua conseguem se entender. Mas se existe uma estrutura, como é que é possível que a língua mude sem que o caos aconteça, né? Digamos assim. Então, como que a gente continua, como que continuamos, né, a nos comunicar, mesmo diante aí das variações, né, das mudanças que acontecem? Então, para a gente poder entender essas perguntas, né, responder a teoria da mudança, ela busca, né, por dados empíricos variáveis. Então, para descrever esses dados, contudo, é importante, né, que se tenham ali ferramentas adequadas. Então, nessa linha que eu estou buscando com vocês, nesse sentido, a sociolinguística, ela parte aí de alguns problemas, né, que podem também ser entendidos aí como questionamentos, né? Então, eu coloco isso como questões empíricas, né, que orientam ali os estudos daqueles que buscam conhecer e que buscam aí compreender como é que é possível, né, que tanta língua, que tanto a língua quanto comunidades, a comunidade, elas permaneçam ordenadas, né, embora a língua mude, né, como eu já coloquei para vocês aqui, dentro desse sistema. Bom, o que é um fator condicionante, né? Então, o fator condicionante, ele busca se adequar. Quais são as condições para a mudança em uma dada estrutura, né? Que pode advir aí de fatores de uma ordem social ou de uma ordem linguística, né? Esse princípio, ele possibilita descrever, por exemplo, aí, né, de que forma aspectos sociais como idade, gênero, sexo, escolaridade, entre outros aí, condicionam a variação e a mudança linguística. Além disso, ela também possibilita ali observar a influência dos condicionantes linguísticos, né, que participam aí da própria estrutura da língua, como morfológico, sintático, né, por exemplo, aí na mudança dessas estruturas. Em segundo plano, vem aí o encaixamento da variação, né, porque ela busca descrever aí o fenômeno da variação linguística, né, com base aí na observação dos fatores condicionantes linguísticos, né, e sociais também, né, não linguísticos. Então, a gente podemos dizer que a análise variacionista, em sua essência, ela corresponde à observação de fatores sociais, né, e seu reflexo ali nos fenômenos linguísticos que ocorrem aí na fala de uma comunidade. Em outras palavras, nesse princípio aí, o fenômeno da variação, ele é descrito dentro de uma comunidade de fala a partir dos fatores condicionantes, né? Em terceiro plano, a gente tem aí a avaliação das mudanças, né? Então, ela busca ali, né, estudar os possíveis efeitos da variação sobre a estrutura linguística, né, sobre a eficiência comunicativa, sobre um amplo conjunto ali de categorias não representacionais, inclusive interacionais aí, discursivas, né, pragmáticas, né, envolvidas na fala. A avaliação das mudanças nos permite refletir, né, sobre os valores aí da própria variável linguística entre os seus falantes, né, sobre o papel do falante aí no processo de mudanças, né, e sobre a sua consciência acerca do papel do processo mesmo de mudança. Então, a atitude do falante, ela pode se manifestar em dois níveis aí, né? Seria, primeiro, a avaliação linguística, e também sobre a avaliação social. Então, enquanto que a avaliação linguística, ela se relaciona à eficiência na comunicação, a social, ela vai dizer respeito ali ao significado social, né, das formas linguísticas, né? Em resumo, a gente pode dizer que a avaliação corresponde ali à atitude social, né, quanto à língua para uma determinação ali de uma mudança linguística, né? Em quarto plano, já que são cinco, né, a gente tem aí a transição. Então, busca-se compreender aí os estágios, né,
intervenientes mesmo aí entre dois estados da língua, né? Seria aí, como o falante aprende uma forma alternante, né? Tempo em que as duas formas coexistem, tempo em que aí uma das formas prevalece sobre a outra, né? O problema da transição, ela consiste aí na observação, né? Na descrição da mudança linguística aí, por meio de um olhar diacrônico, né? De um ponto inicial de origem aí do fenômeno, até um ponto no qual a mudança, ela se apresenta aí concluída, né? Totalmente visível, né? Ou seja, ali, observa-se a progressão da mudança aí ao longo de diferentes gerações, né? E, por fim, a implementação, né? A implementação, ela busca ali analisar os fatores responsáveis aí pela implementação da mudança, né? E a razão, claro, pela qual as mudanças em um aspecto ali estrutural ocorrem, né? Em determinada língua, né? Em um dado momento. Mas não em outra língua, né? Muda em uma língua, mas não muda em outra ali, com o mesmo aspecto, né? Ou em outras épocas. Então, uma das hipóteses da implementação aí de Labov em 2008 é de que a mudança raramente acontece de baixo para cima, né? Isto é, a mudança ela é legitimada, né? Encaixada ali apenas se a avaliação de grupos sociais prestigiados, né? Ou seja, com maior escolaridade, né? Com maior poder socioeconômico, aceitar aí a forma inovadora e incorporá-la, né? Ali às variedades prestigiadas, né? Então, cada um desses 5 problemas representa aí os princípios para uma teoria de variação e mudança linguística, né, a fim de que a sociolinguística possa observar aí em dados reais, né, da fala de comunidades, como as variações ou as mudanças linguísticas podem estar encaixadas ali no contexto social, né, como são avaliadas, né, e como as mudanças podem ser ativadas ali no contexto geográfico, né, e temporalmente específico aí. Então, esses 5 problemas, eles correspondem a uma investigação sobre a língua, né, que pode ser realizada aí com objetivos distintos, né. Então, pode ser a identificação, para poder identificar os fatores condicionantes das variações linguísticas, pode ser para poder observar o reflexo, né, dos fatores condicionantes da variação linguística na fala ali de uma comunidade, pode ser para compreender a atitude social de uma comunidade aí de fala diante de formas concorrentes da língua, né? Pode ser para descrever uma mudança linguística aí em curso ou totalmente concluída, também para descrever a implementação da mudança, né, considerando aí o encaixamento e a avaliação aí da forma inovadora na comunidade da fala, né, ali. Então, para poder saber mais sobre como se realizam essas pesquisas sociolinguísticas variacionistas, a gente tem que fazer um aprofundamento, né, a parte desse estudo aí. Bom, o que a gente pode trazer para vocês aí também dentro de uma perspectiva que é voltada aí para o nosso estudo, né? A gente tem também, gente, essa questão do bilinguismo, né? Que é tão presente hoje, é tão construída hoje aí, né? Dentro do nosso sistema, né? Que é o interessante, eu acho isso aqui, numa época em que a discriminação em termos de raça, cor, religião ou sexo não é publicamente aceitável, o último baluarte da discriminação social implícita continuará a ser o uso de uma pessoa faz da língua, né? Isso me faz lembrar muito, quando eu trato sobre isso aí com os acadêmicos, sobre o estudo do bilinguismo, né? Por que estudar o tema bilinguismo aí dentro dessa questão variacional da língua, né? Porque no dia de hoje, a gente vivencia aí uma internacionalização sem precedentes até, que é impulsionada ali por uma globalização crescente, né, de indústria,
do comércio, né, por exemplo, indústrias com sede oficial aí em país, né, cuja produção ela é feita aí em outro, e os clientes potenciais vivem aí em um terceiro país, né? Então, por uma revolução aí nas comunicações eletrônicas, então a internet ela possibilita a comunicação aí com qualquer parte do mundo, né, de forma fácil, rápida, de forma acessível, né, até por migrações mesmo, voluntárias ali de pessoas de um país para outro, né, e ao mesmo tempo ali por um movimento de revitalização de línguas aí minoritárias, né? Então, quando a gente analisa assim, uma boa possibilidade de comunicação entre outras línguas é uma competência que, ao meu ver, sem dúvida, né, tem relevância aí em diversos níveis, né? Então, por exemplo, no nível pessoal, né, ela possibilita ali a interação com pessoas de outros países, outras culturas, né, e que pode significar desde o diálogo possível, né, com parentes, com família ali estendida, né, com novas amizades, relacionamentos pessoais, enfim. Então, o contato com outras culturas pode ampliar a nossa forma de ver o mundo, né, proporcionando experiência de vida, né, cultura geral, né, e possivelmente a erudição, entre outros fatores. Então, no nível profissional, abre as portas ali para o estudo, né, e trabalho em outros países, bem como ali com a oportunidade de estudo, né, e de trabalho ali em seu próprio país, que requeiram ali competência em outra língua ali, por exemplo. Então, pessoas que crescem em uma sociedade na qual o monolinguismo e a uniculturalidade, elas são promovidas como um modo normal de viver, frequentemente elas pensam que o bilinguismo ele existe ali somente para poucas pessoas, né? Então, muitas das vezes, um país, ele é oficialmente monolíngue, mesmo existindo ali, né, uma grande diversidade de línguas utilizadas ali dentro do seu território. Então, tem o IPOL, né, que é o Instituto de Investigação e Desenvolvimento ali de Política de Linguística. O Brasil ele tem ali 220 línguas diferentes, né, das quais ali 180 são indígenas e 30 são de línguas de imigração, né, e duas que são as línguas de sinais, né. Então, o EI ali em 2006 ele esclarece ainda que, na verdade, né, um terço das pessoas do mundo utilizam ali mais de uma língua, né, para se comunicar. E que se computarmos ali como bilíngues, também as pessoas que aprendem uma língua estrangeira na escola e só a utilizam ali para propósitos específicos, né, este número aí de monolíngues seria muito menor do que os de bilíngues, né, se computarmos ali como bilíngues, nesse ponto já se coloca a questão, né, o que estamos considerando como o que é ser bilíngue, né? Então, ou existiria ali uma definição única, ou um consenso que seria geral ali sobre o significado do termo bilinguismo, né? Então, quando a gente vai jogar mais à frente, a Europa, o Canadá, os Estados Unidos, por exemplo, eles vivem ali uma situação na qual a diversidade cultural, étnica e linguística aí, ela é uma realidade a ser administrada ali no dia a dia. Nessa diversidade, ela reflete, né? Ela acaba refletindo ali na educação, né? Que a ser administrada ali no seu dia a dia, né? Claro, essa educação ela é crescente, né? E procura ali por essa educação que seja bilíngue, né? Então são situações aí bem avançadas mesmo, né? Então há países como o Canadá, Suíça e a Índia que são oficialmente ou então multilingües, né? Configurando aí o bilinguismo, né, a norma e não a uma exceção. Então, quando a gente volta para o contexto brasileiro, mesmo porque é o nosso papel olhar para isso daqui com um olhar mais aprofundado, né, mais adiantado, quando a gente volta para esse contexto brasileiro, antigamente as escolas bilíngues, elas eram procuradas principalmente por famílias de imigrantes, né, que desejavam ali que seus filhos crescessem em contato ali com a sua cultura de origem, né, como os alemães, os franceses, os italianos, né,
ou por imigrantes em trânsito, né? Ou seja, seriam aquelas famílias que vinham passar um período limitado aqui no Brasil e depois se mudariam ali para outros países, né? Então, esse público, ele procurava ali, geralmente, as escolas internacionais, com currículos britânicos, né, ou americanos. Então, essa história, ela traz para a gente atualmente, né, a entender que é crescente o número aí de pais brasileiros, né, que escolhem uma educação bilíngue para os seus filhos, né, sendo que geralmente aí a segunda língua escolhida é, obviamente, o inglês. Então, nesse contexto aí, acaba que surge escolas de imersão em inglês, né, com o intuito aí de que a criança cresça bilíngue, mesmo que não fale a segunda língua em casa, né. Então, ao mesmo tempo, a gente observa ali a formação, a expansão de outras formas importantes de educação bilíngue. Por exemplo, ali as escolas bilíngues de educação indígena, né, nas quais aí as crianças podem ter a sua escolarização, né, e a sua língua materna ali ao lado do português, né, a gente não pode deixar de ver isso, né, então o português ele é aprendido com a perspectiva de desenvolver o bilinguismo aditivo, né, ali. Então, há até estudos que explicam que essa nova concepção de educação escolar indígena, ela se instaurou ali nos anos de 1990 e possibilitou ali uma política linguística, né, que permite, né, a manutenção da língua indígena aí de cada povo. Lembrando que não se trata aqui simplesmente, né, de uma língua indígena, mas é de aproximadamente 180, como eu disse aqui anteriormente, né? Então, a transformação ou não, né, da mesma em uma língua escrita, né, o desenvolvimento aí de novos campos de uso, como o campo lexical, terminológico, né, e o ensino do português ali como uma língua estrangeira numa perspectiva aditiva, nessa política educacional aí, com sua contraparte aí uma política linguística, né, ou em uma política cultural, ela está sendo gerada aí em várias experiências de escolas indígenas diferenciadas, né, bilíngues, interculturais, com professores indígenas, né, então hoje é um processo aí de expansão entre vários povos de diversas regiões, né, e também há existe também, né, deixar para conhecimento de vocês, um projeto de expansão de escolas bilíngues português e espanhol, né, nas fronteiras aí do Brasil com países da América Latina. Esse projeto ele chama Projeto Escola Intercultural Bilíngue da Fronteira, né? Na realidade, em 2009, ele passou a contar ali com o Uruguai, com o Paraguai, com a Venezuela, além da Argentina, né, que já é parceira desde quando começou, em 2005. Então, nessa escola ali, há um revezamento entre professores brasileiros, né, que vão dar aulas do outro lado da fronteira, né, e professores de lá que vêm dar aula aqui para os alunos brasileiros. Então, esse projeto, ele tem como missão, né, ele visa aí reforçar o aprendizado das línguas e fortalecer os laços culturais aí e de amizade aí no âmbito do Mercosul, né? Então, outra manifestação aí também de maior contato entre a língua do nosso país, a gente observa também no processo de revitalização de línguas de imigração, né? Como o alemão no Rio Grande do Sul. Né? Então, são fatores importantes que a gente coloca dentro dessas variações, né? Dentro dessa situação aqui que é importante. Só para a gente fechar esse tema aí, né? Quais seriam as diferentes perspectivas de estudo do bilinguismo, né? Estudando sobre as variações, da mesma forma aí que a humanidade ela evolui, se modifica com o passar do tempo, a língua ela acompanha essa evolução, né? E varia de acordo aí com diversos contatos entre os seres pertencentes à comunidade universal. Então, assim, é considerado, né, um objeto histórico, né, sujeito aí à transformação que se modifica no tempo e, claro, né, ela se diversifica aí na questão do espaço. Então, o fenômeno do bilinguismo, ele pode ser considerado a partir de diversas perspectivas, né, e muitos estudiosos trazem, né, uma pintura particular, digamos assim, sobre essas referências na área do estudo linguístico, né?
Por exemplo, o Way, ele classifica aí 3 dimensões importantes das quais, para se estudar esse fenômeno, né? Então, ele vai trazendo aí a sociolinguística, referente aos estudos sobre as escolhas, né, das línguas, a digloxia, né, que a gente vai falar sobre isso nos nossos encontros, o bilinguismo, a interação social. Então, a própria linguística, né, é referente aí a estudos sobre a gramática do code switching e a aquisição aí da linguagem para crianças bilíngues, e, por fim, também a psicolinguística, né, que vai se referir aí aos estudos sobre o cérebro bilíngue, né, e o processamento aí dos discursos bilíngues. Então, também importante aí sobre isso. Mas o que é o bilinguismo, né? Do que se trata isso em si? Quando a gente vai procurar essa resposta para esse questionamento, né, no primeiro momento, pode parecer simples, né, porém, essa impressão se desfaz assim que a gente começa a fazer uma reflexão mais demorada aí sobre o assunto, né? O bilinguismo, ele representa uma infinidade de quadros diferentes, né? As quais aí remetem a uma esfera social, política, econômica, individual, a aceitação e a valorização aí de cada uma das línguas faladas, né? E das culturas aí com as quais se relacionam, né? A exposição, a experiência com a língua, entre outros fatores, né? Então, são inúmeras as configurações que levam aí ao mesmo ponto, bilinguismo, né? Então, não há aí um consenso entre os pesquisadores acerca aí de uma definição de bilinguismo, né? Os autores, eles apresentam alguns exemplos da diversidade de definições possíveis, né? Uma definição bastante restritiva é a de Blomfield, né, segundo a qual aí o bilíngue, ele seria ali uma pessoa que tem o controle de 2 línguas semelhantes ao de um nativo, né? Então, essa definição, além de incluir somente aí uma parcela das pessoas que dominam 2 línguas, ela levanta alguns problemas, né? Quais os critérios para se julgar aí a proficiência de alguém como semelhante a de um nativo? O que é proficiência de um nativo? Então, são questionamentos que a gente vai, né? Jones também, ele, como tratar essa classificação, por exemplo, ele trata aí como alguém que entende o que é dito, mas não sabe falar uma segunda língua, né? Ou alguém que sabe falar e entende, mas não escreve ali uma segunda língua. Então, naturalmente, essas podem ser consideradas bilíngues, dependendo aí do critério adotado aí para caracterizar aí o bilinguismo, né? Então, gente, eu acho que ficou bem claro aí essa parte para vocês, né? Não precisamos aprofundar tanto, mesmo porque a gente tem um compromisso aqui mais voltado, né? Talvez não, evidentemente, para essa questão nossa mesmo, né? A gente já sabe que o bilinguismo é um processo contínuo, né? Não vai mudar, né? Agora, tema também de nossos próximos encontros, né? Dos nossos próximos bate-papo. Basicamente, a gente tem 2 tipos aí de variedades linguísticas, né? O dialetos, que são as variedades que ocorrem em função das pessoas que usam a língua, e os registros, né? Que são as variedades que ocorrem em função do uso de quem faz a linguagem, né? Nós vamos aprofundar sobre isso brevemente, mas a variação dialetal, né? Os estudos sobre a variação linguística registram aí pelo menos 6 dimensões de variação dialetal, né? Que seria a territorial, a social, a de idade, de sexo e de geração, que eu venho falando com vocês desde o módulo 1, né? E a variação de registro são classificadas aí como de 3 tipos, né? Que é diferentes, né? Que é o grau do formalismo, o modo e a sintonia que a gente vai trazendo aí como um todo, né? Então, sobre os dialetos, vai depender aí da região, da idade, né, do sexo, da escolaridade, da classe social, né? E os registros seriam ali modalidades mais da fala e da escrita, né? Da formalidade formal ou informal, e da sintonia, que seria essa questão da norma, do status, né? Da tecnicidade, enfim, né? E aí como um todo. Então, a gente vai buscando aí construir esse papel. E aqui eu deixo com vocês com esse pequeno contextozinho aí, né, dos mosquitos, onde eu acho isqueiro ou fósforo aqui na costa capixaba. Putz, melhor eu
Focar fora, ele é carioca, né? E aí a gente tá sendo feita aí uma brincadeira com essas variações aí, né, que são tratadas também dentro do nosso conteúdo. Pessoal, vamos embora ler, né, material que tem lá na nossa plataforma para poder entender essas dimensões sociais de variação linguística, né, que são traços descontínuos, são traços aí graduais, né? A gente viu até agora que a pesquisa sociolinguística, ela contribui, né, para pensarmos na heterogeneidade da língua condicionada aos fatores sociais. A gente viu, né, nesses dois módulos, né, que a diversificação social, além de contribuir, além de constituir, né, fatores condicionantes para a variação linguística, ela agrega, né, um conjunto aí de valores socioculturais às variantes de uma língua, e que pode ser investigado aí, especialmente a partir do problema da avaliação, que é aquele, né, daqueles 5 que eu falei com vocês, que foi proposto aí por Rachel, Labov, né, e Herzog, também em 2006. E quando a gente toma como base aí a teoria da variação, Bagno, em 2007, ele identifica aí, né, que as variedades linguísticas, elas podem ser representadas, né, a partir de um contínuo, né? De um lado desse contínuo, nós temos aí os falantes que evidenciam, né, a maior renda econômica, né, a maior escolaridade, o maior contato com o espaço urbano, né, avaliados, consequentemente, aí, com maior prestígio social. Por outro lado, contudo, né, os falários aí com menor renda, menor escolaridade, né, e maior contato com o espaço rural são avaliados socialmente aí com maior estigma, né? Então, a gente tem aí o menor renda e a maior renda, a menor escolaridade, a maior escolaridade, o meio rural, junto com o meio urbano, né? Então, a gente vê esses traços linguísticos, característicos aí de variedades mais estigmatizadas, né? De variedades mais prestigiadas, né? Aí, dentro desse contexto. Bom, acho que sem mais a tratar, eu vou deixar vocês aí com pequenas situações de adição de raciocínio para que a gente chegue num ponto mais avançado dos nossos estudos, tá bom? Pessoal, aguardo vocês nos nossos encontros semanais, onde que a gente consegue aprofundar os temas que são propostos, tá certo? Grande abraço para todos, vamos ficar com o finalzinho aí das orientações. Grande abraço para todos, bons estudos, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Oi, gente, eu sou a Bruna, esse é um canal sobre literatura e educação e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre William Labov. E quem foi esse cara que estudou o andamento da fonologia no inglês dos Estados Unidos? Por que a gente precisa saber quem foi esse cara? Por que ele é tão importante para a linguística e para a teoria geral? Bom, nós estamos falando nada mais, nada menos do que do fundador da sociolinguística variacionista. E agora, gente, a divisão das águas vai acontecer, entendeu? Moisés vai abrir o Mar Vermelho, porque é o seguinte, a gente tava falando sobre linguística, né? E aí chega Labov falando sobre uma sociolinguística, que é o estudo social dentro da linguística. E há muitas controvérsias, enfim, eu já falei pra vocês que a treta é grande, eu me abstenho, a minha área é literatura, e ainda bem, porque às vezes eu fico chocada com as fofocas. E por que ele vai tão contra tudo isso? Porque uma das suas principais ideias é a relação da linguagem ser social e inerente à linguística. Ou seja, ele meio que fala assim, dispensa a linguística. E isso gera muitos problemas. Porque para ele, a variação da língua, ela é natural. É um processo natural e não precisa de uma ciência. Não, quer dizer, precisa da ciência para estudar isso, inclusive a sociolinguística está aí para isso. Mas a forma com que a linguística lida com a variação linguística, para ele não faz muito sentido e é necessário colocar ali a sociolinguística. Nós também temos outros vários grandes sociolinguistas no Brasil, mas o Labov é o que mais se destaca no mundo, nos Estados Unidos, etc. Então vamos falar a fundo desta teoria. Bom, então esse homem que tá vivo, viu, gente? Até o momento que eu tô gravando esses vídeos, eles estão vivos. Espero que fique vivo mais um tempão, fazer um monte de coisa pra gente estudar. Mas o Labov vai muito contra a ideia de Saussure, vai super contra a ideia de Chomsky.
E apesar de eu achar que ambos se admiram muito, né? Eles não batem muito ali os bicos. Porque a galera começou a ver a língua como um estudo social. Então eles pararam tudo e falaram assim: epa, pera, a língua muda de acordo com a sociedade, então vamos olhar a sociedade para entender as mudanças da língua. E a Labov fala assim: ok, mas vamos fazer disso a sociolinguística. Porque uma vez que a língua muda de acordo com a sociedade, nós não precisamos da análise linguística. E é aí que ele começa a observar as comunidades e a variação linguística que acontece dentro delas. Mas veja bem, isso não quer dizer que ele se abstém totalmente da linguística. Ele tem total noção de que a linguística é super essencial, até porque senão a teoria dele não se chamaria sociolinguística, mas é um estudo da linguagem mesmo de uma comunidade. Então quando a gente fala assim, ele se abstém, ele é inerente à linguística, a gente não está dizendo que ele está descartando completamente. É só uma forma de dizer, para você entender mais sobre isso, né, sobre esse conceito, que é um pouquinho até difícil de assimilar no início, quando a gente está estudando Labov, eu vou deixar aqui um artigo que me deixou muito claras as ideias. Então vai estar aqui na descrição do vídeo um artigo sobre Labov que explica bem essa transição aí, mas não é que ele se abstém total da linguística, não. Enfim, vamos lá. Ele chama essa sociedade, essa comunidade e esses falantes da língua de uma comunidade heterogênea, ou seja, constitui regras variáveis. Só por causa dessa nomenclatura ali que a gente tem uma grande diferença entre um teórico, outro, um linguista e outro, um linguista e um sociolinguista, porque justamente, por exemplo, Chomsky acredita fielmente na homogeneidade da linguagem e o Labov já fala, não, somos heterogêneos. E para provar isso, ele desenvolveu um sistema, né? Assim como todos os outros. A primeira coisa que ele desenvolveu foi de que o sistema linguístico, ele acontece heterogeneicamente e que ele depende, sim, do povo. Já falei sobre isso. Mas ele acrescenta dizendo que a linguagem é plural e que é por isso que ela desempenha suas determinadas funções sociais e até pessoais. E a segunda coisa que ele estabelece é de que as mudanças na comunidade devem ser feitas através de observações da própria linguagem. Ou seja, as mudanças vão acontecendo de acordo com a observação dos variáveis que acontecem dentro da sociedade. E enfim, por que isso é tão chocante? Porque tá aí a chave do negócio. Para ele, nós falamos o mesmo idioma, mas nossos traços linguísticos são diferentes, porque temos mundos diferentes. Então eu aqui, Bruna, e você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente falamos a mesma língua, mas para ele, sociolinguisticamente, mais ou menos que não, porque justamente nós temos mundos diferentes, vivências diferentes, mesmo que nós vivêssemos na mesma comunidade, mesmo que você crescesse comigo dentro da minha casa, nós somos ímpares. E as nossas normas e atitudes perante a linguagem são diferentes, sim. Isso é a teoria dele. E aí entra a variação sociocultural, né? É claro que eu dei um exemplo bem chulo, as coisas que ele exemplifica são bem melhores. E aí uma coisa que eu gosto muito de ler sempre que eu vou explicar sobre esse assunto é a seguinte. Essa teoria diz que toda variação na língua é motivada, ou seja, um estudo sociolinguístico descreve estatisticamente o fenômeno da variação. Como que isso acontece? Através do idioma em uso, que é uma teoria 100% laboviana, enfim, isso aí. Ele analisa as narrativas das pessoas. Genial, né? Eu não sei nem o que eu falo, imagina analisar a narrativa de outra pessoa. Jamais faria um negócio desse, mas o cara é gênio, né? Eu sou um Hellis mortal da sociedade mesmo, mas é surpreendente, gente. Não é nem se eu concordo ou discordo, é surpreendente. Bom, agora vamos ao resumo, vai estar aí no resumo de vocês também aqui na descrição. Então vamos lá, que eu não sei tudo de cabeça, né? Bom, primeira parte, como é que ele divide tudo isso? No resumo da narrativa. Então, por exemplo, o que a gente faz na faculdade? A gente escuta uma história, né? A gente tinha que gravar alguém contando uma história e depois a gente tinha que passar por essas etapas pra entender como que era essa teoria. Então, eu vou listar pra vocês como é que a gente fazia isso. Vamos supor aqui nos nossos planos das ideias que tem uma narrativa X aqui no nosso vídeo, vai? A própria que eu tô fazendo agora. Então, como é que a gente divide isso pra analisar esse discurso, né? Pra analisar tudo isso. A primeira parte dessa divisão é o resumo.
e nela a gente vai ter uma visão geral da história. Então, se fosse um resumo disso aqui, eu falaria que estou nesse vídeo falando sobre a teoria de Labov. A segunda parte seria a parte da orientação, onde eu vejo pistas contextuais da história e aqui você observa a pessoa, o local, o horário, o comportamento. Então, quais são as pistas que eu dou pra vocês? Eu tô aqui fazendo um vídeo, esse é meu comportamento. Vocês provavelmente acompanham o canal aqui, vocês já me conhecem mais como pessoa, etc, etc. Sabem que eu gosto de literatura e, enfim, tudo isso conta na minha narrativa, tudo isso conta pra essa teoria. E 3, a parte da complicação. O que complicaria a minha narrativa? Quais são as complicações que temos agora? Será que o fato de você não poder me responder ao vivo? O quê? O que seria? É basicamente isso que a gente iria estudar se fosse esse exemplo. Normalmente não é. E 4, a avaliação. E aqui está presente a autoconsciência do autor, né? Daquele que demonstra a sua importância. Isso é feito pelos intensificadores lexicais, tá? E aí, socorro, né? Entender intensificadores lexicais nesse momento, calma, respira. Aí a gente também tem, dentro dos intensificadores lexicais, a parte da semântica. Então, isso aí você vai ter que estudar, porque são muitas coisas. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque realmente é complicado. Mas, enfim, continuando aqui a nossa análise, a quinta parte seria a parte da resolução, né? Ocorre sequencialmente após a avaliação. Então, depois que você fez a avaliação, você vai fazer lá a sequência de tudo. E a sexta parte, que é a última parte, que é a parte do coda ou coda. Eu já ouvi as pessoas pronunciando isso de N formas, eu tô confusa ainda sobre isso. Como é que você pronuncia? Que nada mais é do que a parte onde retorna o ouvinte ao presente, quando retiramos o ouvinte do mundo da história em si e levamos para o evento de contá-la. Olha isso! E, enfim, qual que é o objetivo de toda essa análise? Por que a gente faz essa análise? É para mostrar mesmo que a narração tem uma ordem estrutural inerente. Do que eu falei lá no começo do vídeo, da análise linguística. Mas ok, para que eu fiz tudo isso? Para que são todos esses passos? Para mostrar realmente que a narração tem uma ordem estrutural inerente. E as descobertas dele param por aí, né? Por essa análise. Não. Ele vai falar sobre os padrões da fala ainda. Junto com um amigo dele que tem um nome muito comum, muito simples, o Alex. Vai estar aqui no vídeo. Não sei pronunciar essas coisas, gente, sério. E eles falam sobre os padrões da fala, dentro da narrativa, né? Claro. Enfim, gente, esses estudos e outros vão estar aqui na descrição do vídeo, porque o cara é 10, ele não para de criar teorias. E assim, a gente tem que conhecer todo esse universo, conhecer todas essas coisas para tirar as nossas próprias conclusões, né? Sobretudo, ele é muito importante quando a gente vai conversar sobre linguagem, cognição, até porque ele mostra pra gente a base cognitiva da linguagem e as variações que ela sofre. Então, assim, não é pouca coisa, não. O que mais me choca na teoria dele é que, assim, ele teve todo esse tempo na vida pra criar esse monte de teoria, junto com amigos, junto com não sei mais quem, e ainda teve tempo de ter 7 filhos. Eu fico chocada com isso, cara. Não é nem pauta de vídeo, mas isso pra mim é chocante. Porque como é que tempo que a pessoa tem? Eu não consigo nem ver um filme, gente, fazendo mestrado, imagina que dirá 7 filhos, pelo amor de Deus. Enfim, muita coisa que esse cara fez, e essa teoria aí também é gigante. Então, assim, eu acho que o cara é 10, o dia dele tem 50 horas, não é possível. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acalmado aí vocês um pouquinho sobre a sua teoria. Ele é super 10 e realmente vale aí a gente estudar tanto ele na faculdade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.